Agora! Opa, agora estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Nosso primeiro webinar, estava aqui lutando para entrar ao vivo, mas chegamos. Desculpa para quem estava esperando. A gente demorou só um minutinho, acho que está tudo bem. É uma questão tudo de ótimo. ajeitar o processo e a gente entra nisso ainda hoje. Então, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui com a gente essa noite, ainda mais para quem está em São Paulo, enfrentou chuva e tudo mais. Sei que está uma noite difícil. Obrigada por estarem aqui. A gente já vai começar nosso webinar, nosso evento online sobre mapeamento de processos, para todo mundo poder aprender um pouquinho mais sobre como organizar o caos na equipe, aquela bagunça que a gente conhece tão bem. Como que está tal tarefa, onde que está tal tarefa, com quem está tal coisa. É sobre isso. Eu sou a Vanessa, eu sou Head de Conteúdo do Control, que é uma plataforma que oferece soluções para empresas justamente organizarem os seus processos, mas depois eu falo disso, não é um assunto para agora, porque agora a gente vai para o que interessa, o que trouxe você aqui hoje. Então, para isso, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada mais do que especial, a Denise Ferro. Ela é especialista justamente em processos. E ela vai falar para a gente, ela veio compartilhar um pouco sobre essa área, ela vai falar sobre como essa história de, puxa, processo, mapeamento de processo, um negócio que parece tão distante, é na realidade uma coisa que todo mundo tem no dia a dia, só que nem sempre percebe. É a nossa missão aqui hoje te mostrar que isso faz parte do dia de trabalho de todos nós. E vocês podem mandar perguntas, eu consigo ler o chat, mas não consigo responder, gente, assim. Estou com foco na Denise e na nossa conversa para não perder, mas a gente vai respondendo conforme as perguntas vêm. Boa noite, Denise. Tudo bem? Boa Conta para a noite. gente um pouco de você, da sua experiência, se apresenta para o pessoal. Eu já te conheço, mas o pessoal ainda não. Sim. Boa noite, Ivan. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Denise, né? E eu sou especialista em processos. Eu trabalho numa rede de hospitais e educação. Trabalho mais ou menos há 6 anos com processos. E assim, eu me descobri trabalhando em processos. Eu tenho uma formação em farmácia que eu não uso para nada. Mas foi essa formação que me fez ali entender o quanto que eu gostava de processos, né? E eu fazia processos sem nem ao menos saber que eu estava fazendo processos. Então, esse foi o pontapé inicial. Eu amo essa área de processos, assim. Quando eu vou em algum lugar, vou viajar, eu já fico pensando, nossa, gente, esse processo aqui tinha muito que melhorar. Esse processo aqui dava para padronizar, dava para fazer tão melhor, dava para fazer uma melhoria contínua, dá até vontade de mandar um saque, sabe? Mas a vida fica tão que já não basta, né? O que a gente tem que fazer, imagina fazer de graça, né? Então, basicamente, essa sou eu, uma pessoa que respira processos e melhoria contínua. Ah, muito bem. Perfeito, é a pessoa ideal para estar aqui com a gente essa noite. Agora, eu falei processos, você falou processos, e a gente já sabe que as pessoas ouvem a palavra processo e fica, tá. Não é processo jurídico, gente, não tem nada a ver com legislação, com advogados, com leis. Não, é uma coisa bem mais simples. Vamos ajudar o pessoal a entender, quando a gente usa a palavra processo, do que a gente está falando? O que é um processo nesse ambiente de trabalho? Processo nada mais é do que uma sequência de atividades ali que você vai colocando e padronizando. Falando assim parece muito simplista, né? Muita gente fala isso, né? É só eu colocar ali na caixinha, mas claro, né? Todos os processos que a gente tem na nossa cabeça, quando a gente vai colocar dentro de uma sequência lógica, eles nos trazem muitos insights. Assim, nossa, peraí, calma. Eu faço isso aqui todo dia, mas o fulano que trabalha comigo não faz assim. Peraí, vamos entrar em consenso. Então, o processo nada mais é do que uma sequência aí de atividades, sequência lógica, né? E o processo, ele nos dá uma ideia também do que pode ser melhorado. Então, normalmente a gente faz um mapeamento que a gente chama de ESIS, que é o processo atual. Como pode ser um caos, tá? Não tem problema. Porém, a gente depois faz um mapeamento que a gente chama de to be, que é justamente aquele processo ideal, né? O processo que a gente vê ali, que a gente pode padronizar e fazer com que todos da empresa façam da mesma forma. Então, quando você vai ser atendido num hospital, às vezes te pedem a carteirinha, às vezes não.
Aí depois você pode até ser cobrado porque a carteirinha não foi mostrada. Então, assim, é uma sequência lógica e padronizada que leva a uma melhoria contínua. Perfeito. Adoro a ideia de melhoria contínua. A ideia é a gente poder continuar melhorando. Maravilhoso. E Isso. aí, bom, a gente já entendeu, o processo é uma sequência lógica de tarefas, de forma a padronizar alguma essa sequência na empresa para todo mundo fazer do mesmo jeito. E assim, para a gente aterrissar um pouquinho mais, por que isso importa? Você começou a falar, por exemplo, você vai para o hospital, às vezes te pedem carteirinha, às vezes não. Conta um pouquinho mais para a gente, por que é importante olhar para processos? No que isso ajuda? Uhum. Eu acabei dando alguns spoilers antes, mas é justamente por causa dessa melhoria contínua. Imagina, hoje a gente trabalha na empresa, só que a gente ganha na loteria. E os processos estão na nossa cabeça. Né? Sim. Então, imagina, tá lá na nossa cabeça, a gente faz tudo direitinho, tá tudo, na nossa cabeça tá muito bem padronizado. Mas aí ou a gente sai de férias, ou a gente ganha na loteria, ou tem uma outra oportunidade. E aí o seu cliente, depois que você for embora, ele vai ser atendido por outra pessoa. E ele vai falar assim, mas espera aí, a Denise não fazia assim. A Denise fazia de uma outra forma. Você fala, não, mas o processo é assim. Mas espera aí, né? Então, é justamente essa padronização para que você tenha ali um legado. Também, assim, quando pessoas novas chegam, a gente sabe que tem um turnover nas empresas, né? Então, para a gente garantir aqui essa padronização, essa qualidade também, não dá para a gente ir num lugar e ser atendido de N formas diferentes por pessoas diferentes. Então, é tirar esse processo que está dentro da cabeça das pessoas e colocar, documentar e também publicar, deixar isso público para as pessoas que trabalham na empresa, para que elas consigam fazer de uma forma padrão. Perfeito. Parênteses para quem chegou um pouquinho atrasado, eu estou vendo todos os boa noites, a gente não está respondendo, não é por falta de educação, é porque durante a transmissão a gente só consegue ler. Vou ler se tiver pergunta também, tá, gente? Você, no seu exemplo, me deixou com uma dúvida. Eu tenho uma certa dor no coração de atendimento telefônico, porque tem uma coisa que a maioria faz, que é eles te pedem tudo. Olha, fala o teu nome, o teu SIC, seu RG SIC, olha como eu sou velha, CPF, CPF. Fala o seu nome, seu CPF, seu RG, o nome da sua mãe, o nome do periquito, papagaio, onde você mora, por favor, com coordenadas geográficas, para chegar no fim desse rolê e dizer, não é comigo, eu tô te transferindo. Transfere e a pessoa passa por toda aquela lista de novo. Isso tem a ver com o processo? Total. É um processamento desnecessário, né? A gente chama, é um desperdício. Além de processos aqui, eu também trabalho muito com a filosofia Lean, que é justamente essa produção enxuta. Então, imagina, né? Eu também sofro muito com isso, e eu sempre tenho muita vontade de ligar no saque, mas eu vou pensar, vão me pedir o SIC de novo para falar que não é aquela pessoa, Saiu! né? Sim. Então, tem tudo a ver, e assim, o que a gente diz também? Quem mapeia o processo não é só quem executa essa tarefa, né? Você tem que testar. Então, assim, olha, vamos lá, vamos tentar ligar, né, no nosso saque e ver como que é? Porque, assim, eu vejo que muita gente acaba mapeando o processo, coloca um gerente para mapear o processo. Mas não é o gerente que vai atender a ligação, sabe? Não é o gerente que vai executar. Então, assim, claro, acho que o gerente traz muitos insights, mas quem realmente faz tudo isso, que é importante para a gente colocar esse processo, né? E além disso, testar. Por isso que eu até disse lá no comecinho que a gente tem um processo atual, o as is, e um processo futuro, o to be. Então, provavelmente, nessa empresa aí, né, de ligações telefônicas, está faltando alguém de processos. Fica a dica, pessoal. Olha só. A Natália acabou de perguntar qual ferramenta hoje você recomenda de mapeamento. Natália, a gente vai te responder já. Mas antes da gente chegar aí, como é que eu mapeio, Dê? Eu vou até dar um spoiler. Natália, aqui no Control a gente recomenda o Control, tá? Mas a gente já chega lá.
como que a gente mapeia? Então, a gente já entendeu que tem que ter processos, que eles vão ser mapeados de certa forma para que todo mundo possa seguir, testar, olhar de novo para o que foi feito para ver se está funcionando, para que você não tenha que ligar para o saque e passar a mesmíssima informação 488 vezes até chegar a pessoa que vai te atender de verdade, para que você não chegue a uma loja e cada hora seja atendido de um jeito, para que você não dê entrada no hospital e esqueçam tua carteirinha e só quando você está lá no meio do exame, né, você não tem liberação do convênio porque não tem o convênio. Todos esses Ou quando você já está em casa, tá? Quando você já está em... Meu Deus do céu. Que é pior. Aí vem uma cobrança, um boletim aí para você pagar. Tá. Eu nem tinha pensado nisso, me deu um certo susto. Então, esses são alguns exemplos do porquê é importante ter processos e tê-los mapeados para que todos possam seguir. Então, antes da gente chegar na pergunta da Natália sobre a ferramenta em si, eu queria entender de você como é que a gente faz para mapear. Você falou assim, pode ser o gerente, tem que ser alguém da operação, tal. Seria legal pôr todo mundo numa sala? Seria legal ter um teste? O gerente faz, o pessoal testa? Como que você recomenda que isso seja feito? A gente pode fazer de várias maneiras, tá? Eu falo que assim, eu não gosto de ser refém do método, mas assim, a gente tem que fazer aquilo que vale para você, que vai caber, né, para você. Normalmente, o que eu vejo? As pessoas, quando vão mapear o processo, chamam quem realmente executa esse processo, né? Pode chamar o dono da área também, não tem problema, mas principalmente quem executa aquele processo. E aí a gente pode usar um post-it, por exemplo. Então, olha, como que você começa esse processo? Vamos aqui fazer esse processo de atender ligação, né? Então, vai colocando ali as tarefinhas. Olha, perguntar o nome, o CPF, vai colocando... e aí, confirma, vai colocando todas essas tarefas. Você pode utilizar post-it, você pode utilizar uma lousa, fazendo manualmente, né? Mas o que eu acho legal? Porque depois esse processo, ele tem que virar um documento, né? Eu acho que é importante. Então, é legal que você tenha uma ferramenta. Como você disse, o Control é uma ferramenta que dá para você ir colocando todas essas tarefas, né? Então, é basicamente você fazendo algumas perguntas. A pessoa de processos, ela é legal porque ela faz algumas perguntas cabalísticas. A gente fala que, assim, a pessoa de processos, ela pode ser burra à vontade. Por quê? É uma pessoa que, assim, ela não conhece do processo, ela não trabalha na área de atendimento, por exemplo. Então, ela vai se colocar muito no lugar de quem está executando essa tarefa e também do cliente. Então, olha, mas vocês acham que é realmente necessário ficar perguntando o SIC? Pergunta Nunca mais me livro vezes, disso. Nunca mais. Nunca mais me livro do SIC, tá bom. Então, basicamente dessa forma, né? Essa pessoa de processos ali, ela vai também perguntando alguns pontos de controle e vai mapeando. Normalmente eu mapeio direto na ferramenta, sabe? Que pode ser contra, ou pode ser outra ferramenta, a gente vai colocando ali, ou pode ir colocando num post-it mesmo. O importante é que, assim, no final dessa reunião, você saia com o seu processo mapeado. Tá. Natália, assim, só voltando à sua pergunta da ferramenta, eu acho que você tem N métodos, como você pode colocar em post-its, como a Denise falou, você pode fazer uma planilha. A ferramenta, óbvio que aqui a gente vai recomendar o Control, porque ele tem todo um recurso de mapeamento, ele tem como você, junto com o mapeamento do seu processo, depois automatizar algumas tarefas, o que eu acho genial. Aliás, para quem quiser conhecer, o link tá aqui, tá bom? Só entrar lá, control.com.br. Fala Control, mas são as letrinhas QNTRL, não é com C, gente, é com Q. Mas, assim, a metodologia, como a Denise explicou, existem várias, certo? Então, aí é uma questão de você, na empresa, ir testando e vendo como que você chega lá. O Sidney, por exemplo, mandou aqui, nesse caso de que a prática é bem diferente do que deveria funcionar de fato, vale também a prática do Gemba? Isso, a gente chama de Gemba, é uma palavra em japonês. Como você vê, eu não falo. Japonês, eu também não falo japonês. Eu não falo processês ainda. Gemba. Isso.
O Gemba vem da filosofia Lean, mas é super importante. O Gemba é quando você vai até onde o processo acontece. Então, ao invés de você colocar todo mundo numa salinha, você vai até a área. Então, se eu estou vendo ali as ligações, por exemplo, né, esse processo de saque, eu vou até o saque e vejo como as pessoas estão ali fazendo o seu processo. E aí, a pessoa de processos vai lá e vai anotando. Eu colocaria direto na ferramenta, acho mais prático, porque aí Também você já acho. faz. Além do processo estar mapeado, ele vai estar modelado, né? A gente fala que modelar o processo é colocar lá na ferramenta. Mas super válido ir ao Gemba. Eu gosto. Eu acho que assim, uma vez que Gemba significa ir até onde acontece, eu acho essencial. O gerente que mandou a galera da telefonia pegar os dados todas as vezes que a cada novo atendente na mesma ligação, ele nunca viu os atendentes terem que fazer isso, nem nunca ligou para a própria Nunca empresa, que ligou. é outra dica que você deu que eu acho genial. Então, assim, passe pelo processo que rola na tua empresa. Tenta fazer uma compra. Tenta fazer um atendimento, tenta fazer, sei lá, é um serviço online, tenta fazer o cadastro, vê o que está rolando naquele processo. Eu acho que aí você vai ter vários insights de como melhorar. Pô, aqui está pedindo como obrigatório, sei lá, o site da empresa, mas a pessoa pode ser uma pessoa física. Será que a gente precisa de site da empresa aqui? Tem várias coisinhas que a gente pode pegar quando a gente faz esse processo. Lembrando que o processo é só uma sequência de tarefas. E se a gente passa pelo atendimento da nossa empresa, a gente entende onde é que estão os errinhos ou os pontos de melhoria contínua do nosso processo, né? Sim. E, Ivan, um adendo também o control faz automação. E a automação eu vejo que assim é algo muito importante. Quando você mapeia o processo, você também vai poder verificar tarefas repetitivas. Tarefas repetitivas que assim você não precisa de uma pessoa fazendo aquilo. Então, gerar uma planilha, extrair um relatório, você pode super colocar um robô ali. Então, o mapeamento de processos também serve para isso. Eu adoro a parte de colocar um robozinho para fazer a parte repetitiva, né? Porque isso come um tempo danado das pessoas. Sim, demais. Tem uma pessoa para fazer algo que na realidade é puxar um relatóriozinho, ou então enviar um e-mail, gente, enviar um lembrete, olha, um exemplo, gente, um exemplo bobo, mas que a gente não para pensar, um e-commerce, uma loja. Alguém entrou na loja, fez uma compra, alguém tem que separar o produto para ser enviado. Já pensou se a pessoa tiver que ficar consultando se a compra foi feita? Se esse processo está Nossa. mapeado, essa partezinha, isso seria uma automatização, gente, super simples. Toda vez que entrar uma compra, confirmado o pagamento, enviar um e-mail para o fulano do estoque para ele separar o produto. Porque de repente tem 3 e isso não é feito, essa automatização não é feita, você vende 4, alguém vai ter a compra cancelada e vai ficar bem infeliz. Exatamente. E são coisas simples de fazer, né, Van? E aí você tira várias coisas. Você não precisa ligar para a pessoa, né? Porque querendo ou não, ninguém mais quer falar no telefone. Não, não. Você não precisa ir até o estoque, né? Às vezes o estoque é longe. Então, assim, automatizar ajuda bastante. E a gente acaba descobrindo quais são essas tarefas repetitivas, justamente mapeando o processo. Tem mais uma coisa interessante, assim, além de você não precisar ligar, não precisar mandar e-mail, não precisar isso tudo ficar automatizado, alguns pontos, e Denise, me corrija se eu estiver equivocada, mas alguns pontos super importantes do mapeamento. Então, primeiro, ele organiza. A gente entende o que está rolando no processo e todo passo a passo. Segundo, uma vez que está mapeado e a gente fica de olho, a gente entende onde dá para melhorar, onde é que está ali o gargalo, Sim. onde é que a coisa sempre encrenca, e a gente olha, tá aqui, vamos modificar. Terceiro, esse processo estando mapeado em uma ferramenta, todo mundo tem acesso. Então, se você sai de férias, você não leva o processo contigo. Se você ganhar na loteria, adorei a ideia de ganhar na loteria. A gente só tem que jogar, né? Só preciso jogar isso. É um detalhe pequeno desse. É um processo. Pequeno. Para ganhar na Sim. loteria, primeiro você tem que fazer um jogo. Você tendo esse processo mapeado e ele estando numa ferramenta, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue seguir. Exato. E além disso, Van, a gente também coloca papéis e responsabilidades. Porque eu não sei se você já sofreu com isso,
Mas Opa! mas numa empresa, fulano fica assim, ô Denise, você fez a ata? Um exemplo, tá? Uhum. Não, mas então, aqui no processo, não sou eu que sou responsável por fazer a ata. Aqui é você, o solicitante da reunião. Ah, não, mas eu pensei que era você. E aí, assim, ninguém faz e o negócio vai para o limbo. Então, no processo, quando você acaba colocando ali as raias, você coloca também quem é o responsável por executar aquela atividade. Então, assim, se você tem problemas também com as áreas da empresa, o fulano que, assim, ele não aceita que ele tem que fazer, ou ele diz que não sabe, é também uma forma de você padronizar e deixar isso muito evidente. Aí eu vou retomar o nome que a gente deu para esse workshop. Lembra que a gente falou de organizar o caos? Eu acho que Uhum. vocês já entenderam aqui, pessoal, que o processo é uma coisa simples, é aquela sequência de tarefas que sempre se repete. Sim. E uma vez que a gente tem conhecimento dessa sequência e a gente mapeia, a gente não só tem clareza do que está acontecendo, como a gente organiza e, o mais legal, todo mundo sabe quem faz o quê. Então, se você que faz, você não vai fugir da responsabilidade, não tem mais papinho, tá mapeado, tá aqui, é seu. Segundo, sabe aquela história de cachorro com 2 donos, morte e fome? Sim, ou Quem vai deixar? engorda, né? Ou engorda. Porque vai jantar 2 vezes. Gente, minha cachorra ia amar essa ideia de Pois ter é. 2 donos, ser alimentada 2 vezes, ela ia achar incrível. Mas faz mal, né? Então é legal porque Exato. no mapeamento a gente atribui responsabilidades. Além de ter a sequência, a gente vai saber onde está cada coisa, onde está, em que etapa a gente está, o que faz vários projetos que acabam não saindo do papel saírem, porque a gente tem visibilidade, Uhum. a gente sabe com quem está. A pessoa Sim, sabe que está com ela, porque às vezes a pessoa deixa de fazer, não é por má vontade, mas porque não tem clareza de que era com ela. Isso acontece. exatamente. Sim. E a sequência lógica também, né, Van? Ah, Sim. então eu primeiro preciso fazer essa tarefa para depois eu fazer essa tarefa. Então, coisa simples. Ah, eu vou dar um treinamento. O que eu preciso para dar esse treinamento? Só, sei lá, reservar a sala de treinamento? Não, antes de mais nada, né? Tudo bem, eu preciso reservar a sala, mas eu preciso informar as pessoas, mandar o convite. Eu preciso pedir coffee break também? Quando que eu preciso Sempre. pedir? Eu Sempre. preciso me. Eu também acho que sempre, tá? Sim. Principalmente o café, né? O O, café. o pãozinho de queijo ali, até deixa eu passar, mas o Não. café precisa. Você quer também o pão de queijo? Também quero os dois, mas se a gente não tiver a possibilidade de ter os dois, pelo menos o cafezinho. Pelo menos o cafezinho. Pelo menos o cafezinho. Mas, enfim, você consegue também ver ali a sequência lógica, porque, Van, o que eu sempre falo, tá? É chato, mas o que é óbvio para mim pode ser que não seja óbvio para você. Então, vai que você ali está me cobrindo as férias, vai que você é nova na empresa. Às vezes você não sabe que tem que fazer essa sequência lógica. Então, o processo vai super te ajudar com isso. Maravilha. Concordo em gênero, número e grau. Gente, quero convidar todo mundo a conhecer o Contro, para entender como que a gente pode ajudar vocês a mapear os processos e depois que vocês tiverem isso mapeadinho, é, realmente automatizar essas tarefas aí no meio que são menores e que não precisavam ocupar a equipe de vocês. Inclusive, tem como fazer demonstração grátis do produto, tem como você entrar lá e já se cadastrar e começar a usar agora, tá? É super simples de começar e é um convite, né? Assim, a própria Natália estava aqui perguntando, pô, qual ferramenta ela entrou no nosso webinar? A gente é novo no Brasil. Tudo bem, agora vocês conhecem o Contro e fica o meu convite para que todos vocês conheçam melhor. E antes da gente realmente encerrar aqui, tem um exemplo que você já deu porque eu sigo a Denise no LinkedIn, tá, gente? Ela tá no LinkedIn, recomendo, tem várias dicas sobre processo no LinkedIn dela. E ela deu um exemplo uma vez sobre uma loja em que ela foi comprar e cada hora era de um jeito. Eu achei esse exemplo incrível. Eu acho que se você puder compartilhar ele com a gente aqui, você se lembra desse Claro, exemplo? lembro desse exemplo, eu só não lembro exatamente qual era a loja. Não, Mas eu não, não, a lembro que gente a nem pode gente. falar. Mas assim, eu acho que, na verdade,
todo mundo já passou por isso, né? Você compra de uma loja e assim, dá super certo. Você fala, nossa, que maravilha. Principalmente em e-commerce pequeno, né? Eu gosto de incentivar o pequeno empreendedor. Aí você vai lá e compra, deu tudo certo. Aí você vai comprar de novo. E aí, assim, não vem direito, tipo, uma hora falam para você que só pode pagar em boleto. Você fala, gente, mas boleto demora. Eu queria pagar por Pix, como assim? Ah, não, sempre foi assim. Aí você fala, sempre foi assim? Como assim sempre foi assim? Eu comprei faz 2 meses e não era assim. E aí, assim, até faz com que você desista de fazer a compra, ou até que você não compre mais naquela loja e não indique mais. Então, assim, imagina, você vai fazer uma compra, principalmente de um e-commerce, uma hora você pode pagar por Pix, outra hora não pode mais. Aí, outra hora, o seu prazo de entrega é de 7 dias, outro é uma entrega no mesmo dia. Então, assim, não dá para entender nessa falta de padronização. E algo que é super simples. Às vezes a gente fica batendo a cabeça, né? Fala assim, aí o povo sai tudo correndo para fazer as coisas, correndo para entregar. Porém, se você parar meia hora do seu dia para mapear o processo, você vai ver assim o quanto você vai ganhar. Muitas vezes você vai parar de bater a cabeça, sabe? Perfeito. É isso, é sobre parar de bater a cabeça, é sobre organizar o caos e com isso a gente ganha tempo, a gente ganha É, qualidade de entrega, a gente ganha produtividade e a gente ganha, poxa vida, basicamente o que todo mundo quer, a gente atinge os objetivos do negócio com mais facilidade. Porque a gente tem essa eficiência visibilidade, profissional, eficiência sim. profissional, perfeito. Denise, muitíssimo obrigada. Você quer fazer algum encerramento? Tem alguma mensagem para dar? Alguém tem mais alguma? Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma pergunta. Não perdi nenhuma pergunta, acho que respondemos todas conforme elas foram aparecendo. Tem algum fechamento para falar para o pessoal? Eu quero agradecer o convite, Ivan. Muito obrigada. Olha, adorei falar com você hoje. Gente, e assim, eu amo processo. Se alguém quiser saber mais sobre processo também, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn. Eu tô com um nome bem facinho lá, é Denise Elaine Tchuslinovic Ferro. Mas você pode me encontrar também como Denise Ferro, colocando lá, eu acho que é a única. Eu adoro falar sobre processos, então a gente pode bater um papo, tá bom? Obrigada, Van. Eu que agradeço. Fica o convite, então, para vocês tanto conhecerem o Control quanto seguirem a Denise para entender mais de processo. Eu também estou no LinkedIn, mas acima de tudo, o Control Brasil está no LinkedIn. É a página pela qual vocês estão vendo esse webinar. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente essa noite. E se tiverem dica de próximos assuntos, também recebemos. É só mandar lá pela página para a gente. Obrigada a todo mundo. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Até, beijo.